nosso mais severo ato, o ato que nós mais praticamos na vida. E isso eu me refiro a todos nós. É o ato de julgar. Nós ainda não aprendemos a lição do meu querido e mestre e amigo Moisés. Eu estou falando de 4.000 anos. Um dos médiuns de Deus, médium que nos trouxe a primeira grande revelação, que foi a revelação de um Deus único, que nos trouxe aquilo que ficou conhecido entre nós como os 10 mandamentos e que na verdade depois se transformou em 500 mandamentos. Então nós somos uns exímios julgadores. Quando estamos insatisfeitos, precisamos julgar alguém. Quando estamos satisfeitos, precisamos julgar alguém, acreditar esse julgo a alguém, porque nós necessitamos disso. Então, quando é que nós vamos parar de fazer esse jogo eterno? De julgar. Julgar. Eu me recordo de algumas histórias que eu conheço na minha vida e vou contar aqui rapidamente uma de Chico Xavier. Chico Xavier dizia que um dos seus obsessores, ou um dos obsessores, não esquecia nenhuma falha que ele tinha cometido no passado. E quando em vez vinham até ele e diziam: você cometeu isso, você cometeu aquilo. E Chico dizia que nós deveríamos compreender os nossos obsessores como nossos amigos, aqueles que nos lembravam sempre dos nossos erros cometidos no passado. Então, assim sendo, nós temos que, de fato, se por um lado, cuidar para não julgar a quem quer que seja, por outro lado, compreender o que nosso querido e mestre amigo Chico Xavier nos dá essa lição, porque os nossos obsessores nunca esquecem. Eu acho fantástico essas realizações, digamos assim, que a gente entende, que a gente vê na vida. Parece aquela frase: você faz 10 coisas certas, mas se você fizer uma única coisa errada, você será julgado eternamente pelaquela coisa errada. Isso está em nós, está entranhado em nós, faz parte do nosso eu ainda, desse eu obsoleto, desse eu que condena, desse eu que quer, de alguma maneira, fazer justiça com as suas próprias mãos, e principalmente de julgar. O julgamento é algo que traz prejuízos sérios e danosos, principalmente àquele que está na busca de um aperfeiçoamento, principalmente naquele que está à busca de se melhorar, porque nós precisamos de um estímulo, nós precisamos de uma ajuda quando somos pecadores, quando somos cheios de falhas. Então o julgamento é terrível nesse aspecto. Por isso é que o Mestre Jesus nos incute a ideia do perdão permanentemente. E ele foi mais longe quando ele disse: atire a primeira pedra aquele que não for cheio de pecados, cheio de erros. Então nós somos excepcionalmente julgadores. Nós amamos julgar as pessoas, mesmo que depois nós percebamos que tenhamos sido incorretos, inadequados, tenhamos sido
intempestíveis, mas a primeira coisa que vem é julgar. Nós julgamos e depois nós vamos pedir perdão, vamos nos desculpar. Até quando? Até quando nós vamos viver assim? Eu penso que uma das vantagens, ou um dos exercícios que nos ajuda muito nesse contexto, para evitar tanto julgamento, é que nós fiquemos com tudo aquilo que nós discordamos conosco mesmo, sem levar o assunto de terceiros para outros, porque diminui essa efervescência, diminui esse calor, diminui essa ebulição, e nós não vamos contaminar a outros com um julgamento que pode ser um equívoco de nossa parte. Se não for um equívoco da nossa parte, que ele seja brando, que ele seja pacífico, porque disse Jesus um dia: atire a primeira pedra aquele que não for cheio de pecados, cheio de erros. Eu tenho um dos meus trabalhos em CD, é a traição e o recomeço de um casamento, em que eu sou pontual em dizer o seguinte: se o casal quiser reconstruir a vida ou construir uma nova vida, ele pode. Não é um motivo absolutamente para uma separação. Agora que é preciso silenciar sobre esse ou aquele o motivo que tenha sido dado para essa questão. Mas é muito comum, nós somos, além de julgadores, ruminantes. É muito comum, mais do que comum. Quando existe algum tipo de faísca e estremecimento, a pessoa que cometeu aquela falha, ele é de novo condenado e chancelado. E aí muito dificilmente se constrói algo novo. Muito dificilmente se reconstrói. Eu não gosto muito da palavra reconstruir, porque tenho a sensação de dar um passo para trás para poder ir para frente. Eu prefiro muito mais a palavra construir. É muito difícil se construir algo novo utilizando cacos. É preciso abandonar os cacos para que a gente caminhe para frente. É lei da vida, é regra da vida. E se eu postulo aqui as falas que foram recebidas por Moisés e transmitida para a humanidade: não julgueis, é um assentamento muito mais seguro para que a gente, uma vez sendo oferecido ao outro perdão e a reconciliação, não ficar pisoteando em cima das feridas, porque vão apenas aumentar as dores e os sofrimentos, e não vai se levar nada de novo, não vai se construir nada de novo. Alguém me disse assim: olha, uma vez, bandido sempre bandido. Não concordo. O bandido, ele pode se redimir. Nós não temos o direito de refletir dessa maneira tão reducionista. Quantas pessoas, quantos criminosos, inclusive criminosos famosos que escreveram livros na prisão, que tiveram depois as suas vidas ceifadas por pena de morte, indevidamente, no meu modo de pensar. Porque o governador poderia tirar a pena de morte dele. Eu estou me referindo a uma pessoa americana que, na época em que aquele ator Schwarzenegger era o governador, ele não abriu mão de tirar a vida do cidadão. E este cidadão já tinha escrito alguns bons livros que tinha servido para uma comunidade enorme de jovens americanos, mas a nossa ignorância ainda nos deixa fazer isso. Primeiro, vamos matá-lo, de que dá uma nova chance de fazer melhor. E olhe que o cidadão já tinha feito melhor para milhares de jovens americanos. Então nós precisamos aprender os nossos limites, até onde nós vamos, até onde nós não vamos, para que a gente não fique depois
botando a mão na consciência. Por que eu julguei? Por que eu julguei tanto? Por que eu julguei tanto? Vamos respeitar as leis de Moisés, não é? Pelo menos nós vamos nos sentir que estamos há 4.000 anos atrás, de atraso. Um abraço e um beijo de muita paz, muita paz.